Deus existe? Este é o nosso tema de hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje o tema é: Deus existe sim ou não? Mas antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o Espiritismo pelo nosso país. E é isso que a gente sempre deseja. A existência ou não de Deus é um tema que é debatido há milênios. Em muitas ocasiões a gente tem muita dificuldade para compreender se a gente acredita ou não em Deus. Existem momentos na nossa vida que a gente se revolta, que a gente tem dúvidas e que a gente não quer saber se Deus existe ou não. Porque nós vivemos num planeta ainda de provas e expiação. Nós estamos aprendendo ainda, espiritualmente falando. Então muitas dúvidas serão geradas com a gente. E em vários momentos a gente vai crer na existência de Deus quando for algo a nosso favor, quando for algo que seja um crédito para nós. Quando for algo que não nos dê crédito, a gente começa a duvidar da existência de Deus. Como, por exemplo, quando a gente perde alguém, seja por uma doença, seja por um acidente, a pessoa assassinada, não importa. Um parente, um amigo, uma pessoa importante na nossa vida. A gente ora pela essa pessoa, a gente tenta, a gente faz de tudo, a gente sempre pede a Deus e a pessoa vai embora. E a gente se revolta com Deus. Até porque, quando a gente se revolta com Deus, a gente até acredita que Deus existe, porque a gente briga com Deus. Mas existem situações que a gente não acredita mais em Deus, porque se Deus fosse bom, Ele não faria isso. Ele não deixaria a pessoa morrer do jeito que ela morreu. Esse que é o grande problema, porque a gente não acredita nas coisas erradas que acontecem na vida, as coisas ruins. A gente acha que Deus permitiu, quando na verdade não é que Deus permitiu. Isso é uma expiação que nós estamos passando. E essa expiação é muito difícil de a gente compreender, porque a gente está no planeta, como eu disse, de provas e expiação. E isso daí faz com que a gente duvide de muita coisa. Não tem como definir o que seja Deus. Claro, o Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, ele fala: o que é Deus? Quando Kardec pergunta, Allan Kardec perguntou o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma resposta bem abrangente, mas muito interessante, porque a gente pensa o seguinte: Deus, ele é onipresente, ele é a causa primária de tudo, levando em consideração aquelas pessoas que acreditam que Deus é um só, não as pessoas que acreditam em politeísmo, mas que Deus criou tudo. Aí a gente pergunta: o que vem antes de Deus? Porque se a gente for perguntar sempre o que vem antes, a gente não vai achar resposta. A gente não tem essa capacidade de compreensão. Eu acho que nem pretensão a gente deveria ter, porque é muito difícil compreender o que é Deus. Mas de qualquer forma, o que a gente tem que pensar é que Deus é amor. Deus é salvação, Deus é o que nos dá força, Deus é tudo isso. Quando a gente sempre vai até Deus, a gente pede a Deus, a gente agradece a Deus, a gente fica melhor. É muito mais interessante a gente acreditar na existência divina do que na sua inexistência. Porque se tudo fosse só matéria, ou se tudo for só matéria, como aqueles que acreditam que Deus não existe nada disso, que não existe espírito, nós simplesmente viríamos para a Terra, viveríamos e morreríamos e não adiantaria nada. Para aquelas pessoas que também acreditam em Deus, a gente tem que pensar que Deus não é punitivo. Deus não nos pune. Se Deus é o Criador de tudo, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Por isso, quando a gente se revolta com Deus, quando a gente fica bravo, quando a gente acha que a gente também errou, que Deus vai nos punir, na verdade, somos nós mesmos que estamos nos punindo, passando pela nossa expiação. Deus não vai ficar melindroso se a gente xingar Deus, se a gente ficar bravo com Deus, se a gente não acreditar mais nele porque aconteceu uma coisa ruim na minha vida. Na verdade, isso só vai nos prejudicar. E Deus sabe disso. Só que a gente precisa passar por esses momentos, porque a gente está se elevando, espiritualmente falando. Portanto, a gente tem que tirar isso da cabeça de que aquele que acredita em Deus seja melhor ou mais evoluído do que daquele que não acredita em Deus. Porque muitas vezes aquele que não acredita em Deus, ele faz muito mais pelas pessoas por ele do que aquele que acredita. E nesse momento, aquele que não acredita em Deus é o que está evoluindo muito mais do que aquele que acredita, que não faz por onde. Portanto, crer em Deus, crer na sua religião, crer que você segue todos os dogmas, mas não faz por onde, é muito mais vantajoso você não crer em Deus e fazer por onde.
Porque para aquelas pessoas, por exemplo, que acreditam na vida após a morte, estou dizendo no espiritismo, no mundo espiritual, nas colônias espirituais, a gente não pode dizer que só tem espírita. Lá tem todos os tipos de pessoas de todas as religiões e aqueles que não acreditam em Deus, inclusive. E muitos daqueles que acreditam em Deus, muitas vezes vivem nas camadas inferiores, por exemplo, no umbral. Porque muitas vezes o espírito ele não tolera, ele não se conforma de repente ele ter morrido, ou se não alguém da família dele ter morrido, alguma pessoa, e ele fica muito revoltado. Aquela frequência vibratória dele cai muito e ele cai nas camadas inferiores. E é uma pessoa, por exemplo, que acredita muito em Deus. Portanto, é isso que eu queria resumir. A existência ou não de Deus nestes momentos não importa em relação ao nosso progresso intelectual, moral, ou à nossa elevação, ou à nossa evolução espiritual. Nesse momento, a existência ou a inexistência de Deus não importa. Mas é claro, para resumir, do ponto de vista espírita, nós que somos espírita, nós acreditamos piamente na existência divina, na existência de Deus. Que Deus ele criou tudo, que Deus é amor, que Deus é tudo que está em nossa volta. A gente acredita muito, os espíritas, mas isso não é um descrédito para aquele que não acredita em Deus. Porque, como eu falei lá atrás, muitas vezes esse que não acredita, ele é muito mais elevado espiritualmente do que aquele que acredita, do que nós que somos espíritas. Beleza? Esse foi o nosso tema de hoje, espero que você tenha gostado, agradeço por você ter ficado até o final, peço novamente para você se inscrever no nosso canal e que assim seja.